Bom, a gente já começa essa edição falando de uma operação. 5 pessoas foram presas numa operação do Ministério Público do Rio e da Polícia Civil contra milícias e grilagem de terras que atuam na zona oeste do Rio de Janeiro. Entre os presos está um major da Polícia Militar. 8 mandados de prisão ainda não foram cumpridos, incluindo aí o de um ex-capitão do BOPE, o Batalhão de Operações Policiais Especiais. Adriano Magalhães da Nóbrega é tido pelo Ministério Público Estadual como homem forte de um grupo de extermínio. Essa organização criminosa é suspeita do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. E os investigadores descobriram que o senador eleito Flávio Bolsonaro empregou no gabinete dele, até novembro do ano passado, a mãe e a mulher de Adriano. Eu vou conversar então com a repórter Lilian Ribeiro. Lilian, boa tarde para você. Quais são os detalhes que você tem dessa operação, Lilian? Oi, Cris. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a Globo News. Ao todo, foram expedidos 13 mandados de prisão, como você citou. Temos 5 já cumpridos, 8 que ainda não foram cumpridos, incluindo o desse ex-capitão do BOPE, Adriano Magalhães da Nóbrega, ele que foi expulso da corporação em 2014, com uma longa ficha policial, respondeu a vários inquéritos, por exemplo, por envolvimento com a contravenção, com a máfia dos caça-níqueis e também por extorsão. Vamos então aos presos, aqueles que já, os 5 presos até agora nessa operação. O major da PM, Ronald Alves Pereira, ele é apontado nessa investigação como o homem responsável por comandar a milícia na comunidade da Muzema. Manuel Batista, Benedito Carvalho, Maurício Costa, o Maurício Costa, conhecido como Maurição, apontado como chefe da milícia em Rio das Pedras, que é outra comunidade também da Zona Oeste, e Laerte Lima. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. O balanço até agora do cumprimento desses mandados é o seguinte: foram apreendidas 6 armas, também muita documentação sobre compra e venda de imóveis, 200 folhas de cheque, o total desses cheques ainda não foi divulgado, e também R$50 mil em espécie, em dinheiro vivo. O que a investigação aponta, Cris, é que esses suspeitos fazem parte de um grupo de milicianos que atua na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em comunidades como essas que eu citei, Rio das Pedras e Muzema, e também estariam envolvidos numa série de crimes. A gente tem, por exemplo, grilagem de terras, compra, venda e aluguel de imóveis irregulares, receptação de carga roubada, além daquelas atividades que são típicas da atuação de milícias, né? Envolvendo, por exemplo, a extorsão contra moradores das comunidades. Os investigadores dizem que esses suspeitos também falsificaram documentos, pagaram propina a agentes públicos e faziam uso da força, da violência para dominar esses territórios, o que a gente também sabe que é típico das milícias. Tem toda essa lista de denúncias e suspeitas, mas ainda assim, 2 alvos dessa operação já foram homenageados na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro por serviços prestados à população do Rio. O autor dessas homenagens foi o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador pelo Rio, pelo PSL, e a gente vai acompanhar outros detalhes agora na reportagem. A mãe e a mulher do ex-capitão da PM, integrante do BOPE, Adriano Magalhães da Nóbrega, já trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. A mãe, Raimunda Veras Magalhães, e a mulher dele, Daniele Mendonça da Costa Nóbrega, aparecem na última folha de pagamento disponível no site da Alerj, em novembro, como assessoras parlamentares 5, com um salário líquido de R$ 2.500. Na folha de outubro, o salário delas aparece com um valor maior, R$ 5.100. De acordo com o relatório do COAF, Raimunda Veras Magalhães depositou R$ 4.600 na conta do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Raimunda e Daniele foram exoneradas da Alerj no dia 13 de novembro do ano passado. Em outubro de 2003, o filho dela, Adriano da Nóbrega, recebeu essa moção de louvor de Flávio Bolsonaro. Com vários anos de atividade, este policial militar desenvolve sua função com dedicação, brilhantismo e galhardia. Presta serviços à sociedade, desempenhando com absoluta presteza e excepcional comportamento nas suas atividades. Em 2014, Adriano foi expulso da PM com uma longa ficha policial. Respondeu a inquéritos por ligação com a contravenção, extorsão, envolvimento com a máfia de caça-níqueis. Outro miliciano denunciado pelo Ministério Público na operação de hoje também foi homenageado por Flávio Bolsonaro. O major da PM, Ronald Alves Pereira, suspeito de participar da chacina da Via Show em dezembro de 2003, quando 4 jovens que saíam da casa de shows na Baixada Fluminense desapareceram.
3 dias depois, eles foram encontrados mortos com tiros de fuzil. 4 policiais militares foram condenados pelo crime. O único que sequer foi julgado e continua na polícia é o Major Ronald. 3 meses depois dessa chacina, em março de 2004, ele recebeu de Flávio Bolsonaro uma moção de louvor e congratulações pelos importantes serviços prestados ao estado do Rio de Janeiro. O deputado usou como justificativa uma operação policial no conjunto habitacional no início daquele ano. Em nota, Flávio Bolsonaro afirmou que continua a ser vítima de uma campanha difamatória com o objetivo de atingir o governo de Jair Bolsonaro. O senador eleito disse que a funcionária Raimunda Veras Magalhães, que aparece no relatório do COAF, foi contratada por indicação do ex-assessor Fabrício Queiroz, que supervisionava o trabalho dela. Flávio Bolsonaro disse que não pode ser responsabilizado por atos que desconhece. O senador eleito afirmou ainda que tem sido enfático para que tudo seja apurado e os responsáveis sejam julgados na forma da lei. Quanto ao parentesco da funcionária, que é mãe de um foragido já condenado pela justiça, Flávio Bolsonaro declarou, abre aspas, é mais uma ilação irresponsável daqueles que pretendem me difamar, fecha aspas. E sobre as homenagens prestadas a militares, Flávio Bolsonaro diz que sempre atuou na defesa de agentes de segurança pública e já concedeu centenas de outras homenagens. E que, abre aspas, aqueles que cometem erros devem responder por seus atos, fecha aspas. Também em nota, a defesa técnica de Fabrício Queiroz diz que repudia veementemente qualquer tentativa espúria de vincular seu nome à milícia no Rio de Janeiro. Nós não conseguimos contato com outros citados. Eu vou voltar a conversar com a Lilian Ribeiro sobre aquela operação de combate à milícia hoje no Rio de Janeiro. 5 pessoas foram presas. Os policiais que participam da investigação do caso Marielle Franco consideram a prisão do major da PM, Ronald Paulo Alves Pereira, muito importante. Lilian, explica pra gente por que essa importância nessa prisão. Então, Cris, é o seguinte, desses 13 alvos da operação, 13 mandados de prisão expedidos nessa operação de hoje, 2 já prestaram depoimentos no inquérito que investiga as mortes de Marielle Franco e de Anderson Gomes, prestaram depoimentos na condição de testemunha. Um deles, exatamente, o Major Ronald. O Ministério Público disse hoje que não descarta a possibilidade de integrantes dessa quadrilha de milicianos que foram alvo da operação também terem envolvimento, estarem ali participando do grupo que matou a vereadora e o motorista dela. Há até a possibilidade, Cris, de que eles sejam novamente ouvidos nesse inquérito do caso Marielle. E sobre esse possível envolvimento desses suspeitos no caso Marielle, a gente vai acompanhar agora o que disseram o deputado Marcelo Freixo, que era amigo de Marielle, também do mesmo partido dela, o PSOL, e uma das promotoras que participou da operação de hoje. Vamos acompanhar. Pode ser que tenha relação, mas isso não está garantido até agora. Eles foram presos por ações de miliciano e ação de grilagem, numa ação feita pelo Ministério Público e não pela Delegacia de Homicídios, que investiga o caso Marielle. Então é importante que investigue que relação eles têm com a milícia, como essa milícia agia. E depois se apure se tem ou não relação com a Marielle. Eles não foram presos pelo caso da Marielle, foram presos por serem milicianos conhecidos do Rio de Janeiro e por uma ação de grilagem. Essas pessoas todas, alvos dessa investigação e alvos dessa operação, nós não podemos afirmar nesse momento que tem relação com a investigação do caso Marielle e Anderson. Nós também não descartamos. A investigação do caso Marielle, ela não é objeto dessa investigação. Essa investigação, ela é separada, ela é autônoma e ela não visou, essa operação não visou prender pessoas relacionadas ao crime da Marielle e Anderson. Se depois, no futuro, próximo ou não, chegarmos à conclusão de que elas têm envolvimento, aí sim será apurado nos autos próprios da investigação da Marielle e do Anderson.